Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Nesta semana, devido ao feriado de 7 de setembro, as aulas estão sendo exibidas em dias diferentes. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo as professoras de História, Viviane Soares e a Maria Dirce Gontijo, a Didi. Sejam bem-vindas, professoras. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e a Mariana Tupinambá, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora, na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com a professora Viviane. Professora Viviane, tudo bem? Tudo bem, Dani. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas aí nessa primeira semana do ciclo 4? Então, bom dia a todos. Essa semana a gente teve, né, no dia de hoje, muitas aulas. O tema da aula para o primeiro ano foi a respeito do primeiro reinado. Então, a gente trabalhou um pouco do Brasil logo após a independência, né, e as suas características, quais as dificuldades encontradas pela nova organização, né, política, administrativa do Brasil. No segundo ano, nós trabalhamos com mercantilismo e o tráfico de escravos, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como essa questão de obtenção, de acumulação de riqueza esteve diretamente ligada, né? Inclusive incentivou que o tráfico de pessoas escravizadas aí, né, fez com que aumentasse. E a gente trabalhou como assunto aí para o terceiro ano com o neoliberalismo e com também o nacional desenvolvimentismo. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso aí hoje, não tira dúvida. Obrigada, professora Viviane. Tudo bem, professora Didi? Tudo bem, Dani? Joia, conta aí pra gente, quais foram os temas das suas aulas no ensino fundamental? Então, bom dia a todos. No quinto ano, a gente trabalhou com os direitos, né, e cidadania, né, que eu coloquei lá, que trata-se da habilidade 4, lá do nosso currículo de referência de Minas Gerais. E hoje, né, nessa aula, eu busquei um pouco para a questão, né, dos direitos dentro do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? No sétimo ano, a gente trabalhou, né, os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses, tá? E aí como que foi, né, esse encontro aqui na chegada, né, quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Antes da gente estar entrando aí para responder as perguntas, né, Dani, eu gostaria de fazer uma pontuação aqui, né, com relação a 3 termos, né, que de certa forma teve locais na minha aula que foi colocado, e eu queria deixar claro para vocês o seguinte, né, que há uma controvérsia entre vários autores, e né, pessoas que fazem parte dos movimentos, né, indígenas com relação a determinados termos, né, porque tem autores que ainda usam o termo índio, né, mas para muitos esse termo índio, ele é um termo meio que pejorativo, que lembra algumas coisas assim, né, de tratamento inadequado para a figura, né, dos povos indígenas, tá? Mas a gente ainda, né, vê isso em livros didáticos, em teses, né, que a gente lê, a gente ainda vê isso. E a questão também do termo tribo, né, que para muitas pessoas, eles acham que o correto seria a gente usar povos indígenas ao invés de tribo. Mas, às vezes, a gente ainda usa
até por questão, né, Vivi, assim, que a gente está ainda não muito acostumado com esses termos novos que a gente precisa ser usados. Por quê? Né? Lembrando que a palavra indígena, né, é aquela que nos remete mesmo aos povos nativos, aquele que pertence à terra. Então, assim, eu já vou falar que se em algum momento eu falar o termo, né, eu usar esse termo índio, eu não estou usando de forma pejorativa em momento nenhum, tá? E que ele ainda está contido aí em teses, em livros didáticos, mas eu vou tentar, de qualquer forma, estar falando corretamente, tá bom? Ok, obrigada, professora Didi. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira pergunta, professora Didi, é uma dúvida de 5º ano. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como direitos? Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, possivelmente vai ter mais perguntas em cima, a gente sabe que é um estatuto que ele completou 30 anos, né? E é um estatuto que todos os direitos previstos para as crianças aí, né, que são considerados até 12 anos, e depois tem a divisão lá, né, até os 16, mas o estatuto ele protege até os 18 anos. Mas o que seria básico de direito, né, que contém esse estatuto? O direito à educação, o direito à saúde, ao direito ao esporte, ao lazer, à cultura, que mais, né? Direito à alimentação, né? E vários direitos que as crianças precisam, né? Direito a ter uma família bacana, né? Que protege, tá certo? Então, são os direitos, né? Que qualquer cidadão precisa e que uma criança nessa idade, ela precisa mesmo de ter esses direitos garantidos e que está lá, né? No ECA garantido, mas que a gente sabe que às vezes isso ainda não é totalmente oferecido como precisava, tá? Ok, vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professora Viviane, quais as características do nacional desenvolvimentismo no governo JK? Então, vamos lá, né? A gente tem aí algumas diferenças, né, do governo JK para os seus anteriores, né? A gente cita até como exemplo muito Getúlio Vargas, que foi um governo nacionalista, né? E no caso do JK, ele tem a questão do nacional, né? Mas é muito voltado para a questão do desenvolvimento. Então, a gente pode dizer como uma das características principais é a estruturação de um plano, né? Que é o plano de metas, em que ele vai definir alguns investimentos primordiais para o desenvolvimento, para a modernização, para a industrialização no Brasil. Então, dentro desse plano, ele vai, né, dedicar aí os investimentos na área de transporte, energia, né, educação, que é visando justamente esse desenvolvimento que se espera. A gente tem desse plano de metas a meta síntese, que é a construção da cidade de Brasília, né, que visa aí tanto povoar a região, né, mais região do Centro-Oeste, assim também como promover uma integração do Brasil, das várias regiões do Brasil, né? E aí a gente tem um investimento também em estradas, né? A gente tem essa preocupação com o transporte também muito presente. Então, tudo isso que buscava tanto a modernização da nossa economia, o nosso desenvolvimento industrial e também uma integração maior do país. São características assim presentes, as mais marcantes aí desse projeto, desse modelo que é o Nacional Desenvolvimentismo. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 7º ano. Professora Didi, fale sobre os nativos antes da chegada de Cabral aqui no Brasil. Então, é uma pergunta interessante, né? Porque às vezes a gente fica curioso, né? Como que era esse povo? A gente falou tanto aí nas aulas passadas sobre a pré-história, né? Dos povos lá. Então, esses povos, né, aqui do Brasil, que é o território brasileiro hoje, em 1500, né, havia aqui aproximadamente de 3 a 5 a 6 milhões de nativos aqui na Terra, tá? Aqui no Brasil, tá? No território brasileiro, né? E eles eram distribuídos em mais de 1.000 povos, para vocês terem uma ideia, a grandiosidade que era, né, essas nações indígenas, e eles falavam aproximadamente 1.300 línguas, né, que isso é muito bacana, mas que infelizmente a gente sabe que na atualidade, né, isso foi deixando de existir, né, e que hoje a gente tem, né, com relação a esse número, é muito pouco, né, as línguas faladas indígenas, e que eles ainda conseguem preservar essa cultura indígena. E lembrando que, né, eles viveram, né, nessa época, eles viviam
viviam mais nas regiões litorâneas e costeiras, porque é onde eles conseguiam melhor a sua alimentação, né? Porque eram povos nômades, seminômades, e depois também descobriram a agricultura, né, mas sempre perto aí dessas regiões, né, que eram próximos à água e tal. E lembrando, né, que a agricultura depois, né, quando eles conseguiram descobrir essa agricultura também, ela facilitou e muito a vida desses nossos antepassados aqui no território brasileiro, tá? Ok, vamos para a próxima agora, também uma dúvida para você, professora Gigi, uma dúvida de 5º ano. O que são os direitos e deveres sociais? Então, quando a gente coloca social, a gente já pensa, né, logo na palavra sociedade, não é? Então, direito, né, social são aqueles, né, direitos fundamentais, não é isso? Que me dá a garantia básica de sobrevivência. Tá? E isso está, claro, previsto na Constituição, que a gente vai estar vendo aí né, em próximas aulas nossas, aí a gente vai estar reafirmando isso daí, tá? Bom, então, esses direitos, né, eles são compartilhados em sociedade, eu preciso de estar, né, respeitando esse direito para com as pessoas que eu convivo, né? E aí eu cito exemplo assim, né? Eu preciso de respeitar o Estatuto do Idoso, eu preciso de respeitar as leis de trânsito, eu preciso de respeitar, né, o que é o direito do outro sem eu incomodar, né, aquela outra pessoa. E a gente tem que pensar o quê? Que eu não preciso de pensar nisso só numa sociedade grande. Eu tenho que pensar isso começando dentro da minha casa, né? De respeitar os meus pares, meus pais, meus irmãos que moram ali, partindo para a escola, para depois você estar indo para, né, as comunidades. E agora sim, né, é direito de todos, tá? Você também estar ajudando, né, o Estado, de certa forma, a preservar a natureza, a manter um mundo bacana, né, para todo mundo estar vivendo muito bem aqui, né, no nosso planeta Terra, de uma forma harmônica, tá? Ok, obrigada, professora Gigi. Vamos voltar para o telão. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 1º ano. Professora Viviane, como funcionava o poder moderador? Ótima pergunta, né? Já que hoje nós não temos, pelo menos não legalmente, nós não temos o poder moderador, né? Mas ele é característico desse momento do primeiro reinado, em que a gente tem o estabelecimento da nossa primeira Constituição, que foi outorgada em 1824. A primeira tentativa de se criar uma Constituição, ela não foi bem aceita pelo imperador Dom Pedro I, porque ela era uma Constituição que tinha princípios que tentava limitar o poder dele, né? Então, a gente vai ter a elaboração dessa Constituição que vai passar a vigorar, que vai ser imposta, e na definição dos poderes, além dos 3 poderes, que são os usuais, né, os conhecidos, pensados lá no período do Iluminismo, né, com suas ideias desenvolvidas pelo Montesquieu, que diz do legislativo, o judiciário e o executivo, mas daquela ideia de que um deve limitar o outro, né, um deve equilibrar o outro. Na nossa Constituição de 24, a gente tem a criação de um outro poder, que é o poder moderador. Esse poder ele se colocava acima dos demais poderes, né? Então ele se sobrepunha e ele dava ao imperador o direito de intervir, né, nos outros poderes. Então Dom Pedro I ele assumia tanto o poder moderador, né, controlando os outros poderes, quanto o poder executivo. Em termos práticos, nós costumamos dizer que o poder moderador ele aproximava, né, o governo de Dom Pedro I ao absolutismo, já que ele conseguia, mesmo existindo a divisão dos poderes, ele conseguia assumir, centralizar, né, o poder em suas mãos. Isso dá para ele uma maior possibilidade de agir de acordo com seus interesses e de maneira mais autoritária, né, e controladora, né, centralizando o poder. Ok, vamos para a próxima. Agora, a nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano. Como foi a relação entre os indígenas e os portugueses nos primeiros 30 anos de colonização? Então, Dani, essa pergunta ela é interessante porque tem várias versões, né, Vivi, dessa questão de como que foi esse relacionamento, né? Tem livros que a gente vê que fala que o relacionamento foi muito bom, mas aí depois, quando você vai estudar mais profundamente, outros falam que foi péssima. Então, eu vou ficar no meio termo, né? Porque, na verdade, quando esses portugueses chegaram aqui, houve um espanto enorme
de ambas as partes, né? De ver que cada um tinha um jeito de ser, né? Os portugueses eram vestidos, usavam barba, era totalmente diferente. Os índios ali, né? Tudo nus e que viviam aqui numa boa, só para subsistência e tudo. Mas como nos primeiros 30 anos, né? Que a gente fala, né? Que foi a fase ali da pré-colonização, tá certo? Esses indígenas, na verdade, né, eles foram solicitados de uma forma, assim, meio que enganosa, ou enganosa mesmo, né, de fazer um trabalho, né, ali para esses portugueses, mas eles ficaram só no extrativismo do pau-brasil. Eles ainda não se sentiam escravizados, né, da forma que tentaram fazer com eles, e eles não aceitaram, a partir de 1530. Então, o que acontece? Tem um outro fator também que, como os portugueses não conheciam o território brasileiro de forma nenhuma, ele necessitava da ajuda dos indígenas, tá? Para a sua sobrevivência e em termos também de segurança, porque era cheio de animais, né, na floresta e que o índio é que sabia como estar se defendendo. Então, tem autor que fala, né, que a gente teve um momento, ora amistoso e ora de guerra. Mas teve, né, nesse processo também, de 1500 a 1530, momentos que eles fizeram alianças entre portugueses e indígenas, com algumas comunidades indígenas, que deu certo, sabe assim, né, de um estar fazendo né, a outra coisa para o outro de uma forma um pouco mais tranquila. Mas claro que eu não diria que foi uma coisa amistosa sempre não, tá? Porque eles resistiram sempre à escravidão que tentaram impor para eles, tá? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de segundo ano. Professora Viviane, de que forma podemos relacionar o mercantilismo com o tráfico negreiro? Bom, primeiro tratar do mercantilismo, né, como um conjunto de práticas econômicas que foram desenvolvidas pelos estados absolutistas visando uma maior acumulação de riqueza. Nessa aula específica, eu até deixei uma questão no final do slide, né, que eu pergunto assim, como aquela brincadeira do ovo e da galinha, né, quem veio primeiro, o tráfico ou a escravidão? Né, porque chega a ser curioso. A gente sabe que historicamente na África já havia aí a prática, né, da escravização ligada aos conflitos, né, às guerras tribais, né, então as pessoas se tornavam prisioneiros de guerra. Mas o que a gente consegue compreender é que o tráfico, ele é muito estimulado pelo mercantilismo. Então, por quê? Porque ele é altamente lucrativo. E o tráfico, ele vai incentivar a escravização. De forma que a gente não pode dizer que o tráfico veio antes da escravização. Não, já existia. Mas a gente consegue entender que dentro das práticas mercantilistas, o tráfico ele impulsionou a escravização. Se antes a gente tinha as brigas, as guerras entre grupos, né, em que se faziam prisioneiros de guerra, com o tráfico a gente passa a ter guerras que têm como objetivo fazer prisioneiro. Antes a guerra podia ser por outros conflitos, por outras questões, e fazer prisioneiro seria uma consequência. Com o impulso que o tráfico vai dar, fazer prisioneiro passa a ser um objetivo. Então, os próprios europeus, no caso os portugueses, que a gente vai tratar especificamente da relação com o Brasil, eles vão incentivar os conflitos, né? Eles vão armar os povos africanos para que haja cada vez mais conflitos, para que se tenha cada vez mais pessoas para serem escravizadas, né? E fazerem parte desse comércio, né? Que se torna altamente lucrativo. A gente fez uma analogia na aula de quanto tempo demoraria para a pessoa recuperar em trabalho o valor gasto com uma pessoa escravizada, né? Então, que ele poderia gastar 12, 18, até 30 meses para recuperar o que ele gastou para ter, né, aquela pessoa escravizada. Então, só por aí a gente entende como que era a lucratividade do tráfico e entender também como que ele se relaciona com o mercantilismo, uma vez que o mercantilismo também são práticas que buscam a acumulação de capital. Ok, obrigada, professora Viviane. A nossa próxima dúvida é do Isaac, ele é estudante do 5º ano da Escola Estadual Maria Cecília de Mello, aqui no município de Belo Horizonte. Professora Didi, o Isaac quer saber o seguinte, os indígenas também têm os mesmos direitos e deveres? Então, Isaac, pela Constituição deveria ter, né, Vivi? Pela Constituição está
tudo garantido lá, né? E, inclusive, a nossa próxima aula, tá? Que em breve a gente vai se encontrar novamente, eu vou estar mostrando todos os direitos conquistados em todas as constituições brasileiras. E na Constituição de 88, tá certo? Todos os direitos são garantidos a todas as comunidades, né, que nós temos aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que a omissão da sociedade, a omissão, né, do próprio governo, né, faz com que, né, esses direitos que estão garantidos nela para, né, as comunidades indígenas não são colocadas e postas como deveriam, até porque a gente, né, vê o tempo todo a questão da violência contra os indígenas, contra a invasão de terra, dos extrativistas, da mineração e assim por diante, tá bom? Ok, entendido aí, né, Isaac? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também, professora Didi, é uma dúvida de 7º ano. Professora Didi, explique o que era o escambo. O escambo, né, ainda é um tema aqui bastante dentro da questão dos indígenas, né, porque foi um processo, né, que aconteceu aqui na década lá de 1500 até 1530, onde, né, foi usado o trabalho que a gente fala que foi um trabalho em forma de escambo. Escambo significa o quê? Troca. E uma troca que a gente na época não usava moeda. Então, o que os portugueses faziam, né? Eles, em troca de objetos, né, e que a gente fala que aí houve uma desigualdade muito grande, né, nessa troca, os índios cortavam, né, a madeira, que era o pau-brasil lá na floresta, fazia o carregamento dessa madeira até as feitorias, que eram os locais onde eles armazenavam essa madeira até a ida e volta, né, para a Europa, ou então, quando o navio já estivesse lá, eles carregavam diretamente dentro dessa caravela lá, né, para eles estarem levando essa madeira. E o que a gente fala, assim, que não foi bacana para os índios, né, em momento nenhum, além de estar destruindo a natureza, que hoje a gente não tem mais pau-brasil como a gente precisaria de ter, não é isso? Eles recebiam em troca, né, desse trabalho muito pesado e de devastação, coisas irrisórias, sem valor. Eram o quê? Espelhos, miçangas, pentes, né? Coisas que realmente, assim, para eles eram coisas que eles não conheciam e que eles ficavam admirados, inclusive tecido, tá certo? Mas isso para o português era muito bom, né? Porque eles tinham um lucro enorme em cima da madeira e pagava-se muito pouco nesse escambo pelo trabalho feito por esses indígenas, tá? Ok, vamos para a próxima no telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professora Viviane, de que forma as questões sociais foram tratadas no governo de Juscelino? Bom, nós falamos há pouco, né, a respeito do modelo nacional de desenvolvimentismo que é adotado pelo Juscelino Kubitschek, né, quando está no poder. E falamos muito dos investimentos, né? Como ele era um homem que se preocupava com esse desenvolvimento, com a indústria automobilística, com a questão de estradas, né? Energia, indústria, isso era uma preocupação muito grande. Mas o que marca um pouco esse período, né, é que as populações que viviam no campo, né, as populações aí que viviam em áreas mais remotas, né, que não estavam ali naquela região que era, a gente fala que é uma região que recebia mais atenção, que é a região sudeste, por exemplo, né, algumas populações elas acabavam ficando alheias a todo esse desenvolvimento, a todo esse crescimento, né. Então o que a gente tem é uma dificuldade muito grande das populações mais carentes, né, de se estabelecerem nesse período. Então, a gente tem salários que são estagnados quando a gente trata da indústria, né, a gente não tem aí um crescimento salarial. A gente tem uma marca muito grande que já que o JK, ele abre, né, para o capital estrangeiro, a gente acaba tendo gastos muito grandes, né, dívidas muito grandes e com isso uma inflação muito grande que vai atingir não só o poder de compra desse operário, desse trabalhador que já tem um salário estagnado, mas como vai atingir também, em grande medida, aquela população que vive no campo, né, que depende ali da sua produção, que também tem uma vida muito dificultada, né, não tem tanto acesso, né, a uma série de direitos. Então, um exemplo disso é o surgimento de movimentos como a Liga Camponesa, né, as ligas camponesas, que tinham como objetivo justamente lutar pelos direitos da população do campo.
E a gente vai ter também outros, né, momentos, o uso do teatro, o uso do cinema como forma de demonstrar aí, né, um descontentamento social. Na aula eu trouxe o poema Morte e Vida Severina, né, que é um poema que vai abordar muito bem a vida do sertanejo, a vida daquele homem que parte aí das regiões mais pobres, tentando ir para grandes centros, tentando ir para a capital, para melhorar, né, a sua condição, a condição da sua família, e é um poema que vai falar muito dessa condição, do número de mortes, das pessoas que desistem, né, e claro, deixa muito clara, né, muito evidente a falta de atenção do governo para com as questões sociais nesse período aí, né, da administração de JK. Obrigada, professora Viviane. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso, e da professora Viviane, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Didi. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Diariamente levamos até você as notícias da sua cidade, do seu estado. Entrevistas e a repercussão dos fatos em 2 edições diárias. Jornal Minas, de segunda a sexta, 13h e 19h30. Identidade, mineridade e transparência. A Rede Minas é também um lugar de oferecer perspectivas, horizontes, esperanças e sonhos. E para mim, especialmente, ela é uma aliada importantíssima na defesa da dimensão poética da vida. Então eu acho que os mineiros se veem na Rede Minas, por isso a Rede Minas está no coração dos mineiros. Rádio Inconfidência AM 880. Há 84 anos, o gigante do ar. Todo dia, afinado com você. Aqui, no interior de Minas, no Brasil e no exterior. Alô, amigos. Aqui é Zé Geraldo. Eu estou aqui para convidar vocês para o nosso encontro, onde eu vou apresentar algumas canções da minha carreira. Vou apresentar minha convidada, Luma Esquiavon, lá da minha cidade, Rodeiro. Eu estou esperando vocês na faixa #ArteSalva na Rede Minas. Meu amigo, meu compadre, meu irmão. Estou esperando vocês. Arte Salva, um beijo, tchau. Ei, você que tem de 8 a 80 anos, não fica aí perdido, feito ave sem destino. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação da professora Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Seja bem-vinda, professora Tassiana. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar as aulas de ensino religioso. Professora Tassiana, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí quais foram os temas das aulas de ensino religioso hoje. Bom, hoje nós tivemos aula de ensino religioso sobre narrativas e textos escritos, sobre símbolos culturais e religiosos,
e sobre modelos de crenças. Ok, obrigada, professora Tassiana. Agora que já relembramos as aulas de ensino religioso, vamos voltar para as nossas perguntas. A nossa próxima pergunta, é da Alexia Yahana. Ela é estudante do primeiro ano da Escola Estadual Pedro Camargos, no município de Contagem. A Alexia tem 3 dúvidas, professora Vivi. A primeira dúvida dela, como era a economia do primeiro reinado? Quais as revoltas do primeiro reinado, e quais os principais fatos que marcaram o primeiro reinado? Ótimo, Alexia, muito obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar aí, né, te atender aí com essas 3 questões. Bom, primeiramente, a questão do primeiro reinado do ponto de vista econômico, né? Nós comentamos na aula, né, é importante a gente perceber que há uma modificação, o Brasil se torna um país independente, né? O que não atinge o ponto de vista econômico totalmente, né? Ou seja, nós permanecemos com uma dependência econômica, né? E a gente pode citar dos ingleses, principalmente, mas nós também, a gente mantém um padrão que já estava presente na colônia, né, que é o padrão agroexportador, né, o padrão, a utilização de mão de obra escravizada, né, a monocultura, que é aí a dedicação a um só produto. Então, isso vai ser bem marcante no nosso primeiro reinado. Então, a gente costuma dizer que nesse momento a gente não tem uma grande mudança do ponto de vista econômico, e muito mais uma continuidade do padrão que nós já tínhamos no período em que éramos colônia, né? O que vai se modificar com o passar dos anos. Então, a gente percebe que no segundo reinado, que vai ser tema de uma próxima aula nossa, do Enem, a gente percebe que há aí, né, uma maior industrialização, um maior desenvolvimento, né? A gente tem aí um processo mais crescente, que não é também o que é esperado, né? A gente percebe esse crescimento, mas ainda está longe, né, da gente chegar aí a uma consolidação econômica, uma segurança econômica maior ainda nesse contexto. Depois você perguntou sobre as revoltas, né, que aconteceram nesse período. Bom, vou chamar a atenção para 2 movimentos principais que eu posso comentar com você. O primeiro é a Confederação do Equador, que é um movimento que vai se dar na região do Nordeste, né, principalmente Pernambuco. Ele é uma reação à suspensão da Assembleia Constituinte, né? Então, nós tínhamos um projeto de Constituição sendo desenvolvido, um projeto que era limitador, né, limitador do poder do rei. Então, a gente tem aí, quando o rei decide dissolver a Assembleia, né, manda prender alguns deputados e impede aquele projeto constitucional, isso gera aí uma contestação muito grande para a população do Nordeste. A gente fala em especial de Pernambuco, mas uma contestação que ela não é só por isso, né? É uma região que desde antes do Brasil se tornar independente, ela vem reclamando direitos, ela vem reclamando a atenção do governo central, né? A gente tem a questão aí de diminuição da produção, né, da continuidade de pagamento de impostos. Então, todas essas questões, elas vão fazer parte da Confederação do Equador, assim como a dissolução da Assembleia Constituinte, né? Então, é um movimento que ele se fortalece, embora ele não consegue, né, atingir todos os seus objetivos, porque foi um movimento que foi duramente reprimido e seus líderes, como Frei Caneca, né, foi condenado à morte. E depois a gente tem outro evento que nós podemos citar, que é a Noite das Garrafadas, né? E acaba que eu já estou te respondendo a sua terceira questão sobre alguns fatos mais importantes do governo, né? É que o governo de Dom Pedro I, ele vai sofrer contestação, né, muito forte, e a gente tinha muitos jornais na época que faziam oposição mesmo, que criticavam o governo dele. Então, de forma que havia, assim, uma perda de popularidade, né? E principalmente em algumas regiões. Acontece um fato de um jornalista, né, Líbero Badaró, ele é assassinado, e isso gera uma descontentação muito grande, e Dom Pedro, já preocupado com a forma como ele estava sendo visto, ele resolve viajar, né, integrar mais, interagir mais com outras regiões, e ele vem a Minas Gerais e ele acaba sendo muito maltratado, as pessoas jogam tomates nele, recebem ele muito mal. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, e aí
os portugueses tentam fazer, né, uma festa para recebê-lo e os brasileiros não concordam, onde tem um conflito muito grande entre brasileiros e portugueses que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. E aí eu acho que isso já encaixa, né, na sua terceira questão, que são os fatos mais importantes, né? Então eu acho que a gente fala desde a questão da Assembleia Constituinte ser dissolvida, a imposição de uma Constituição, né, que a Constituição de 24 ela foi outorgada, a Confederação do Equador, que nós já comentamos, né? A questão aí da oposição sofrida pelos jornais. A gente pode citar também o envolvimento aí na questão cisplatina, né, que é um envolvimento num conflito aí relacionado à bacia do Rio do Prata, em que acaba que a gente perde direitos sobre essa região, né? E podemos citar também a questão da sucessão ao trono português, que Dom Pedro acaba ficando naquela questão. Ele era o herdeiro ao trono, mas ele estava no Brasil e ele acaba se envolvendo em conflitos pelo trono português, o que aumenta ainda mais a falta de crédito, né, para o governo dele. Então, acho que é isso. Uma pergunta grande, respostas grandes também. Excelente, entendido aí, né, Alexia? Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida da Mariana Vitória. Ela é estudante do 6º ano da Escola Estadual Helena Guerra, no município também de Contagem. Professora Tassiana, o que é tradição de um povo e o que é tradição de família? Ótimo, muito obrigada pela pergunta, Mariana. A tradição de um povo é um costume que já se tornou geral para aquela população e que eles praticam e que tem uma função cultural, social e tem essa função também emocional para aquela população, que eles veem sentido em ter aquela prática porque está relacionada com a forma como eles acreditam, como eles se veem no mundo, como eles se sentem. A tradição de uma família é a mesma coisa, só que ela está presente apenas no seio daquela família. A tradição de família, ela pode se espalhar e acabar se tornando a tradição de um povo, mas normalmente ela é restrita ao convívio daquela família. Ok, obrigada. A próxima dúvida também é para ensino religioso, agora para o 8º ano. Professora Tassiana, os humanistas acreditam em alguma força espiritual ou em um Deus? Olha, os humanistas não acreditam em nenhuma força espiritual. Eles veem a religião como algo material. Você pensa, um humanista ele vai pensar que aquilo que os religiosos fazem tentando agradar a Deus, aquilo é o melhor que a humanidade pode fazer, em termos de ser solidário, em termos de respeitar o próximo, de cumprir princípios que são importantes para o funcionamento da sociedade. O humanista acredita que isso a humanidade está fazendo, oferecendo o seu melhor. Isso não tem nenhuma relação com alguma entidade espiritual que esteja controlando, que vai mandar as pessoas ou para o céu ou para o inferno. Não, eles pensam apenas que é aquilo que é o melhor que a humanidade pode oferecer. Ok, obrigada, professora Tassiana. Nossa próxima dúvida agora é para a história, professora Viviane. É uma dúvida da Rosiane dos Santos, ela é estudante da Escola Estadual Professor Afonso Neves, aqui em Belo Horizonte. A Rosiane quer saber o seguinte: sobre o mercantilismo, como foi o processo de transição para a sociedade capitalista? Houve alguma mudança na economia do país? Oi, Rosiane, muito obrigada pela sua pergunta. A Rosiane que vem nos acompanhando, até vi que a colega Débora, né, te mandou um abraço carinhoso, fiquei satisfeita porque ela até me marcou. A gente tem conversado muito, ela sempre pede mais informações. Eu gostaria também de te parabenizar por esse envolvimento, esse interesse. Bom, sobre a sua pergunta, nós vamos em partes, né? Você está questionando se há aí, né, como foi a mudança do mercantilismo para o capitalismo. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho para a gente rever isso aí. Ó, quando nós temos o mercantilismo, nós já temos o capitalismo, tá? Então, olha, a gente vai falar assim, passou da Idade Média, né? A gente tem uma transição com a crise do feudalismo para o modelo que é pré-capitalista. Quando nós estamos falando de mercantilismo, nós já estamos falando de relações econômicas e comerciais, portanto, a gente já está falando de um capitalismo comercial, né? Então, as grandes navegações, as viagens, a busca de produtos, as relações aí com os produtos da Índia, a venda, a gente já está envolvido no modelo capitalista comercial, certo? O que a gente pode entender, então, como é que foi a transição desse modelo mercantilista para o modelo
de economia liberal, né? Eu entendo que pode ser essa a sua questão, já que nós já estamos tratando de capitalismo. Então, a gente tem o mercantilismo como uma prática econômica muito adotada nos estados absolutistas, né? Estados modernos absolutistas, como meio de acumulação de capital, com um rei que exerce um controle, com um governo que interfere na economia, né? Quando a gente fala do liberalismo, que é oposição ao mercantilismo, mas que também está dentro do capitalismo, né? Aí a gente está falando de um movimento que vai defender a não intervenção do Estado na economia, que vai defender que o Estado ele possa se autorregular naturalmente, né? É um exemplo disso a lei da oferta e da procura. Tipo, não precisa ficar regulando o preço dos produtos. Se um produto vende muito, se ele é muito consumido, se busca-se muito por aquele produto, o preço dele vai subir. Se um produto não é procurado, né? Se as pessoas não estão demandando muito, o preço dele acaba caindo. Quer dizer, isso é uma lei natural de mercado que faz parte, né, desse modelo do liberalismo, que entender que o mercado se autorregula. Então, o que a gente consegue fazer uma relação dessa sua questão é o seguinte: como que a gente tem um período pré-capitalista, a gente já tem no período mercantilista um capitalismo comercial e depois a gente vai ter aí no modelo liberal, né, uma oposição ao modelo anterior, que você tem essas relações, né, a gente vai ter o desenvolvimento do capitalismo financeiro, capitalismo industrial, mas sem a intervenção do Estado na economia, como no mercantilismo. Espero ter te esclarecido e um abração, viu? Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano para ensino religioso. Professora Tassiana, quais religiões são influenciadas pelo panteísmo? Sim, é uma pergunta muito interessante. O que acontece é o seguinte: antes de eu começar a responder, vamos relembrar que o mundo ele está dividido entre as sociedades ocidentais e as sociedades orientais. Para nós que vivemos aqui no Ocidente, nós estamos mais ou menos acostumados com um modelo de religião, com um modelo de crenças, da forma das pessoas pensarem. Da mesma forma acontece no Oriente. As religiões orientais, elas normalmente são mais influenciadas pelo pensamento panteísta. Então, por exemplo, nós temos o hinduísmo, apesar de ser politeísta, mas o panteísmo ele faz parte da forma como eles pensam, interpretam as divindades. Eles veem as divindades em tudo, na natureza, nas pessoas, nos animais. Por isso que a vaca lá é sagrada, porque eles pensam que existe a manifestação de um Deus naquela vaca. Então ela não serve para fazer bife, ela é sagrada. O budismo tem alguns aspectos, apesar que o budismo é uma filosofia de vida que pode ser combinado, inclusive, com outras religiões, mas ele tem esse aspecto também de interpretar a natureza como sagrada, a vida humana, a vida dos animais. O shintoísmo, que é uma religião japonesa, também é politeísta, mas também tem essa ideia muito próxima ao panteísmo, por enxergar que a beleza da vida é que o sagrado está em cada um. E esse sagrado é uma manifestação de uma divindade. Então, daí, essa é a ideia do panteísmo, e daí a gente pode falar que as religiões orientais são mais influenciadas pelo panteísmo do que as religiões ocidentais. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida também para ensino religioso é uma dúvida de 8º ano. Qual a diferença entre agnósticos e ateus? Ah, essa é interessante. O que acontece é o seguinte: ateus são aqueles que não acreditam. Eles têm certeza que não existe Deus, que não existem divindades, que não existem demônios. Eles têm certeza que o mundo é material. O agnóstico é aquele que não tem certeza. Então ele pode falar assim: olha, eu acho que Deus existe, mas eu não acho que é... Eu não sei o que é, eu não sei qual religião está certa, eu não sei quem é esse Deus, se ele é uma força, se ele é uma pessoa, como que ele se manifestou, se ele não se manifesta à humanidade. O agnóstico ele não vê nenhum argumento válido para falar se Deus existe ou não. Existem também os agnósticos ateus, que são aqueles que acham, olha, eu acho que Deus não existe,
mas eles também não conseguem enxergar nenhum argumento que seja forte o suficiente para falar assim, não, esse aqui é decisivo, por causa disso aqui eu posso falar que Deus não existe e posso convencer todas as pessoas. O agnóstico é aquele que, independente se ele acha se Deus existe ou não existe, ele não vê argumento para provar a existência ou a inexistência de Deus. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando, ele é do Rio de Janeiro, é estudante do 7º ano. É professora Vivi, né? É uma dúvida de 7º ano, mas pode ser. Vamos lá. No governo de JK, qual foi a importância do projeto da nova capital construída em 3 anos? Oi, Luiz Fernando, muito obrigada. É uma crise de tosse aqui, gente. Muito obrigada pela sua participação. Ele é do Rio de Janeiro? Isso. Nossa, Luísa ontem legal. também participou, sempre participa aqui com a gente. Muito legal. Eu fico satisfeita, né, de saber que a gente está tendo esse alcance. Então, o projeto da Nova Cap, né, como ficou conhecida a nossa nova capital, ele é um projeto importante no sentido de integração mesmo do Brasil, né, no sentido até mesmo de povoamento daquela região, a região centro-oeste, que era uma região menos povoada, né. Então, tinha esse interesse, sim, de desenvolver aquela região. Tinha o interesse, né, de fazer com que houvesse aí uma maior integração entre as regiões, né? Tinha aquele impulso modernizador também como muito importante, né, de dar nova cara àquele governo, de trazer aí expressa, né, naquela construção esse desenvolvimento do Brasil, essa modernização do Brasil. Né? E assim, ela acaba se tornando um símbolo mesmo desse projeto nacional desenvolvimentista. Portanto, é um projeto, é uma construção muito importante, ela é feita muito rapidamente, mas ela tem aí vários pontos que trazem aí uma valorização maior do governo de JK, né? Principalmente essa questão de integração, de organização da administração do Brasil, né? Essa questão da transferência. Durante muitos anos a gente tem um histórico de que a região sudeste, né, região litorânea, também é uma região que ela vai ser mais valorizada, né, e tem uma necessidade muito grande de valorizar, né, de desenvolver outras partes também, né, mais do interior. Então, é um momento muito importante. Mas nós não podemos deixar de falar, quando a gente trata da nova capital e da sua relação com esse governo, da questão social também, né, que é uma construção que, por um lado, ela traz críticas ao governo, né, de corrupção, mas ela traz também, né, o descaso para com aqueles que construíram, aqueles que trabalharam, né, que foram os candangos, que são pessoas que saíram justamente da região, principalmente do Nordeste, né, tentando uma vida melhor, mas que não teve nenhum tipo de assistência ou cuidado do governo quando a capital ficou construída. Então, assim, um projeto muito bonito, muito ligado ao que o governo tentava mostrar, né, ao modernismo, ao desenvolvimentismo, mas que escondia por trás aí uma série de questões, principalmente essa questão social, né, a marginalização de grupos que foram super importantes para que ela fosse construída nesse tempo recorde. Obrigada. Entendido aí, né, Luiz Fernando? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professora Tassiana, sou cristã. Posso usar um colar com yin-yang? Yin-yang. Yin-yang, desculpa. Eu sabia que eu ia agarrar, não tinha jeito. Bom, o que acontece é o seguinte. O yin-yang é um símbolo que faz sentido para as religiões orientais. E o cristianismo, ele não utiliza o yin-yang como um símbolo de nenhum elemento sagrado para eles. O que acontece é o seguinte, o símbolo, ele tem valor para quem usa, isso é um símbolo. Porque, por exemplo, vou usar essa folha de papel como exemplo. Essa folha de papel está aqui, ela é só uma folha de papel. Mas se por algum acaso eu começar a ver essa folha como sagrada, como importante para mim por algum motivo, aí ela se torna um símbolo de alguma coisa. Ela está tomando esse lugar para eu lembrar de alguma coisa sagrada e importante. O que acontece é o seguinte, se você é cristã, o yin e yang não é um elemento que faz parte da teologia da sua religião, não está dentro dos princípios da sua religião. Mas você pode usar por achar bonito, porque foi um presente de alguém importante para você, porque ele tem um outro significado que não é religioso para você. Então, quando a gente utiliza qualquer tipo de símbolo, antes da gente pensar
usar ou não usar, nós temos que pensar qual é o significado daquilo para a gente. Inclusive, lembrando que existem símbolos religiosos que em uma religião eles têm um sentido e em outra religião eles têm outro. Então, cabe a cada um julgar por que você está interessado em usar esse colar, por que ele é importante para você e o que ele significa na sua vida. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de segundo ano para a história. É do Vitor Hugo, da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, no município de Curvelo. Professora Viviane, poderia falar mais sobre o movimento abolicionista? Oi, Vitor, muito obrigada pela pergunta. Bom, a gente pode falar um pouco desse movimento, né, que ele vai fazer parte aí, né, da luta contra a escravização de pessoas no Brasil. Faz parte desse movimento, né, a gente pode falar de grupos urbanos, a gente pode falar de intelectuais, da classe média, né? A gente pode falar de militares e também faz parte do movimento a própria resistência dos escravizados, né? Então, ele é um movimento amplo e a gente começa a falar sobre essas manifestações, né, após a Guerra do Paraguai, quando a gente fala dos militares, porque muitos escravizados foram lutar nessa guerra com a proposta, né, a promessa de libertação, e no campo de batalha a gente entende como se dá a aproximação desses militares com os escravizados, porque eles são pessoas, né? Eles entendem que estão lutando pela mesma causa, entendem essa não diferenciação, e aí a gente consegue perceber que após a Guerra do Paraguai há um movimento maior entre os militares, né, contra a escravização. A gente pode falar também a respeito desses intelectuais, de jornalistas, né, de poetas, que trabalhavam na divulgação das ideias, né, na escrita nos jornais mesmo, na luta, nos comícios. A gente tinha várias manifestações que são manifestações legais, mas a gente tinha também as ilegais, né, que seria até mesmo de acobertar a fuga, de ajudar a retirar os escravizados de uma região e, por exemplo, levar para o Ceará, onde a abolição ela aconteceu mais cedo. Então, assim, a gente tem uma série de movimentos, de clubes abolicionistas que vão fazer essa defesa, né? E a gente pode entender que mesmo com a abolição, a gente tem esse movimento que tem uma continuidade, porque a luta ela não para com a abolição, né? A gente tem um movimento que vai pedir também a questão dos direitos. Mas em se tratando do movimento abolicionista, é importante a gente entender que ele é um movimento heterogêneo, no sentido que a gente tem vários grupos, né, vários tipos de pessoas participando do movimento, né, e a gente citou alguns desses aí, mas que ao final das contas era uma luta que era comum, né, acabar com esse processo de escravização em que o Brasil era aí, um dos últimos, né, que não libertava, que não agia aí para essa alteração. Ok, obrigada. Acho que dá tempo mais uma nesse bloco. É uma dúvida de sexto ano para ensino religioso. O que são narrativas míticas? Bom, narrativas míticas são narrativas que são utilizadas para explicar alguma coisa. Hoje em dia é muito fácil, a gente vê chovendo e a gente fala assim, a precipitação da água, as nuvens precipitaram em forma de chuva, uma explicação científica. Olha, para os povos antigos isso não era tão simples. Então, quando nós falávamos sobre a chuva, a origem da vida, a origem de determinados alimentos, isso tudo era explicado através de narrativas míticas, que são histórias que são contadas, são passadas de geração a geração, que ajudam a enxergar o sentido da vida, como as coisas acontecem, por que elas acontecem, mas mais num sentido de valor e de princípios e de moralidade do que num sentido realmente de ciência. A ciência é uma coisa da nossa sociedade. Os povos antigos e tradicionais, eles explicavam a origem das coisas através de narrativas míticas. Obrigada, professora Tassiana. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Paulo Rodrigues, de História, e da professora Tassiana Brasil, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Vivi. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!
Ei, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para dar uma boa notícia. O Brasil das Gerais está de volta. Agora, devido à pandemia, de forma remota, cada um trabalhando do seu cantinho em segurança. É o BG de Casa em Casa, com dicas de saúde, comportamento, sustentabilidade, tudo para deixar esse momento mais leve e produtivo. E agora em novo horário, é às 5h30 da tarde. Esperamos vocês, hein? Olá, sou Alice de Mello, guia de turismo em Minas Gerais. Quando tudo isso passar, olha o que te espera. Igreja Nossa Senhora da Piedade, Matriz de Barbacena, Caminho Novo da Estrada Real. Farei da sua visita uma experiência única, com histórias, personagens e curiosidades que só a gente sabe. Valorize o guia de turismo, vem para Minas. Viva novas experiências. Nada, só torcer e apoiar, acho que dá pra ganhar, vamos lá. O time não tá muito entrosado, precisa entrosar mais. Poderia ficar mais atrás, tentar sair rápido. O time é bom. Porque ou o time vai ou então desiste de uma vez. Onde tiver Cruzeirão, Cruzeiro, nascido e criado. Meio de campo. Domingo, todo mundo é técnico. Olá, a música brasileira é o destaque do Harmonia desta quarta. Tem o tributo que a Academia e Orquestra Ouro Preto fez para Dominguinhos. E a Orquestra SESI Minas Musicop vai executar a sonata para cordas O Burrico de Pau de Carlos Gomes e a Sinfonia Cordisburgo de Fernando Caveira. O Harmonia vai ao ar nesta quarta, 10h15 da noite, aqui na Rede Minas. Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores Paulo Rodrigues e Tassiana Brasil, da área de Ciências Humanas. Seja bem-vindo, professor Paulo. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de história? Professor Paulo, tudo bem? Como vai, Dani? Tudo bem? Joia! Conta aí pra gente, quais foram os temas das suas aulas hoje? Então, o foco da nossa aula, Dani, foi a chamada Era Vargas, né? É uma parte da história brasileira muito importante, vai de 1930 até 1945, o Vargas ficou no poder durante 15 anos, né? É uma coisa até curiosa, e durante esse período, além do tempo, né, que ele fica, as transformações que ocorreram no Brasil também dão um conteúdo muito importante a esse período, né, da história. Então, esse foi o eixo da nossa discussão. Excelente, obrigada, professor Paulo. Agora que já relembramos a aula do professor Paulo, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima pergunta já é para o professor Paulo, é do Bernardo Araújo. Ele é estudante do 9º ano da Escola Estadual Professora Maria Musi, aqui em Belo Horizonte. Professor Paulo, o Bernardo quer saber quais foram as alianças da Segunda Guerra Mundial. Ok. Ô Bernardo, obrigado pela pergunta, filho. Nós temos dois grandes grupos, né? O primeiro é chamado Eixo, que envolve Alemanha, Japão e Itália, né? E o segundo, chamados os aliados, que envolvem notadamente a Inglaterra, a França, e posteriormente vão incluir também os Estados Unidos e a União Soviética. Então esse, digamos assim, é o núcleo duro das duas grandes alianças. No entanto, como o próprio nome indica, Bernardo,
no decorrer da Segunda Guerra, outros países vão se envolvendo, né? vão aderindo a um lado ou outro, sabe, Dani? Então, o Brasil, Bernardo, sua pergunta é até muito legal, porque o Brasil é um caso desse. O Brasil ele fica neutro durante um período, mas depois que os Estados Unidos, a partir de 1941, entra na guerra, o Brasil acaba se posicionando em 1942, vai declarar guerra contra o eixo. Mas, a grosso modo, seria isso. De um lado, o eixo, né, a Alemanha, Japão e Itália, de outro lado, os aliados, notadamente França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. É isso. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 6º ano para ensino religioso. Professora Tassiana, são 2 perguntas. Minas Gerais é muito rico em seus costumes e tradições. Alguns costumes e tradições podem ser herança de outras religiões? E as festas religiosas tradicionais em Minas são, em sua maioria, católicas. Por que isso ocorre? Bom, muito obrigada pela pergunta. Isso é muito interessante da gente pensar, porque o que acontece? Minas Gerais é muito rica, a tradição católica aqui é muito importante por 2 principais motivos. Primeiro, porque pela herança da nossa colonização, nós fomos colonizados por Portugal, que era um estado que tinha o catolicismo como religião oficial. O catolicismo continua sendo religião oficial aqui no Brasil até a proclamação da República. Então, é claro que as tradições católicas, elas acabam influenciando mais ao longo do tempo por essa exigência que houve durante o período da colonização. Hoje em dia, que é o segundo motivo, o catolicismo continua sendo a primeira religião, a mais praticada no Brasil. E a segunda religião mais praticada é o protestantismo, que também é uma religião cristã. Então, acaba que muitas coisas que são comuns aos 2 grupos religiosos, e isso ajuda também a manter muitas tradições culturais que são herdeiras do cristianismo. Se existem influências de outras religiões, com certeza existem sim, porque vieram pessoas do mundo inteiro aqui para Minas. E às vezes tem coisas que a gente nem reconhece como uma influência de outra religião, e é sim. Nós temos influências do islamismo nas práticas culturais que existem aqui em Minas, do judaísmo, nós temos influências do paganismo europeu, que é uma coisa que quase não é falada, mas tem influências na nossa cultura. Então, sim, apesar das festas religiosas em Minas, a maioria ser católica e elas serem comuns às tradições cristãs, nós podemos falar que houveram influências de vários outros grupos religiosos. Ok, obrigada, professora Tassiana. Vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 9º ano. Professor Paulo, por que foi dito que o período entre 34 e 37 foi um momento de polarização política? Ok, tem até relação com o que a gente tinha dito. Eu vou até aproveitar, Bernardo, né, o nosso trabalho, fazer um convite, Bernardo, a você, aos nossos outros estudantes que estejam nos ouvindo, que a próxima aula do 9º ano é sobre Segunda Guerra Mundial. Eu convido a vocês a participarem, eu acho que vocês vão gostar. Bom, então, vindo na questão, perguntou por que nesse período, né, 34, 37, é um período de polarização política. Vejam bem, aí tem uma vinculação do período Vargas com o que está acontecendo no mundo. Então, nós tivemos a Revolução Socialista em 17 na Rússia. Nós tivemos o surgimento do fascismo na Itália em 1922. E nós tivemos a ascensão do Hitler na Alemanha em 1933. Então, vocês vejam que está ocorrendo, de fato, uma polarização política muito importante entre, de um lado, as ideias socialistas, de outro lado, o nazifascismo. E nesse marco, Dani, tem a crise do liberalismo também. Né, a crise de 29 econômica nos Estados Unidos, o questionamento dos preceitos democráticos e tal. Então, há, de fato, uma polarização muito significativa, assim. E aqui se materializa em 2 grandes organizações políticas. De um lado, a ANL,
que era uma organização de esquerda, inspirada em grande medida no movimento da União Soviética, e de outro lado a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era um movimento inspirado no fascismo, né? Então é isso que dá essa dimensão da polarização política. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também no telão, uma dúvida de 9º ano. Por que o Brasil entrou na Segunda Guerra e de que lado lutou e como foi sua participação? Interessante, aí dialoga com a primeira pergunta, do Bernardo, né? Também. Exatamente. Tá vendo, Bernardo? Você acabou contribuindo, a gente já vai adiantando. Então, o Brasil, durante o início da guerra, né? A guerra começa em 39, tá certo? Então, durante os primeiros anos da guerra, o Brasil fica neutro, não se posiciona nem de um lado nem de outro. O Vargas, né, o governo, o Estado Novo, acaba se beneficiando com essa neutralidade, porque ele negocia com ambos os lados, né, da guerra. Mas, no entanto, em 1941, os Estados Unidos entra oficialmente na guerra, né? Ele é atacado pelo Japão e declara guerra ao eixo. A partir daí, há uma pressão diplomática e econômica dos Estados Unidos para que o Brasil se posicione. Nesse sentido, o Brasil se aproxima cada vez mais aos aliados. E aí, Dani, tem um fenômeno muito importante que a maioria das pessoas até desconhece. Os submarinos alemães começam a afundar navios brasileiros. E isso causa uma comoção, uma revolta muito grande na população brasileira, levando com que Vargas acaba declarando a guerra contra a Alemanha em 1942. E em 1944 a gente manda soldados para a Itália para lutar ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc., contra os nazistas e os fascistas. É uma história bastante interessante. Aí o Bernardo já está... A pergunta dele ficou mais recheada ainda, né? A resposta. Exatamente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta agora é para ensino religioso. O deísmo é muito praticado em nossa sociedade? É uma dúvida de 8º ano, professora. Bom, em primeiro lugar, nós temos que relembrar o que é deísmo. Os deístas, eles acreditam em um Deus, uma força espiritual criadora do mundo, do universo, de tudo que existe. Mas eles não acreditam que haja interação dessa força criadora com as pessoas hoje na atualidade. Então, para um deísta, não há sentido em praticar religião, não há sentido em oração, não há sentido em fazer atos de bondade achando que Deus vai te recompensar, porque para eles Deus criou e abandonou. Agora, quando o recenseador passa na casa da gente, pergunta assim: qual é a sua religião? Aí você vai falar: eu sou católico, sou espírita, sou evangélico, mas você não vai falar como você acredita. Você não vai entrar nesses detalhes. Olha, eu tenho uma religião, mas eu não oro mais não acho que Deus me responde. Esse tipo de coisa não é colocado em dados estatísticos sobre a população. Então a gente pode perceber que existem sim muitas pessoas, às vezes no convívio da gente a gente começa a observar e percebe que tem gente que na realidade é deísta e nem sabe o nome disso. Porque a pessoa não tem mais essa vivência de fé. Mas isso não aparece no censo. Então é muito difícil eu falar com você quantas pessoas tem, se é muita gente deísta. Os deístas normalmente eles não se reúnem em uma associação de deístas, como os religiosos se reúnem em igrejas, em centros ou qualquer outro modelo de convivência religiosa. Então por isso que é muito difícil de eu te falar se existem muitos. Mas a gente sempre encontra alguém que tem um relato de vida mais ou menos parecido com o deísmo. Ok, professora Tassiana, a próxima dúvida também é uma dúvida de 8º ano. Dê exemplos de religiões monoteístas e politeístas. Bom, religiões monoteístas, como eu falei na aula hoje, no Brasil nós temos, a maioria das nossas religiões que são numerosas são monoteístas. O cristianismo, tanto católico quanto protestante, é uma religião monoteísta. O islamismo, que é a segunda maior religião no mundo, o cristianismo em primeiro lugar, logo depois o islamismo, também é uma religião monoteísta. O judaísmo é uma religião monoteísta. E religiões politeístas, nós temos, por exemplo, o hinduísmo, que tem deuses para todas as situações possíveis, os
gregos, os romanos nas suas mitologias, os nórdicos, que eu sei que tem muitos alunos que gostam de ler mitologia grega, mitologia nórdica, são exemplos de religiões politeístas. Muitas tribos indígenas no Brasil seguiam religiões politeístas. O politeísmo, uma das características é que os deuses são ligados a forças da natureza e que normalmente tem um deus para cada situação que a pessoa vive, ou um deus da guerra, do amor, da caça. E aí, muitas religiões tradicionais, tanto aqui dos indígenas, quanto, igual eu citei o caso, dos nórdicos, dos gregos, dos romanos, muitas religiões tradicionais africanas têm esse aspecto do politeísmo. Ok, obrigada. Vamos voltar para o telão. Nossa próxima dúvida também é uma dúvida de 9º ano. Professor Paulo. Professor Paulo, o que gerou a crise da Primeira República e como Vargas chegou ao poder? Boa e ampla pergunta, né? Primeiro, Tassiana, como é que a gente aprende assim, né? Esse deísmo era um conceito que me escapava, eu não dominava bem. Interessante. A questão religiosa é complexa, né? Bastante interessante, estou aprendendo bastante. Bom, voltando aqui ao Vargas, né, que é minha praia, eu diria para você o seguinte, o que leva à crise da Primeira República? Nós podemos separar em vários aspectos. Aspectos sociais, nós temos o surgimento do movimento operário, né? A sociedade vai se tornando mais complexa, e então vai tendo um questionamento do arranjo político, institucional que marcava a Primeira República. Isso é um aspecto. Os próprios tenentes, né? O movimento tenentista é um aspecto de questionamento. Uma outra questão é a crise econômica, que já vem há algum tempo, chega em 29, né, com aquela crise da Bolsa, que nós já chegamos a falar aqui, né, a crise de 29 lá nos Estados Unidos. O nosso principal produto de exportação, que é o café, sofre um decréscimo muito grande nas exportações, né, no preço, e, portanto, agrava a crise econômica ali colocada. E, por fim, a questão política também. Não sei se vocês se recordam, havia na Primeira República a famosa política do café com leite, que era São Paulo e Minas iam se alternando no poder, não é? Então, entrava um presidente paulista, indicava depois um mineiro e assim sucessivamente. E o último presidente, que é o Washington Luiz, que era um paulista, ao invés de indicar um mineiro, ele indica um outro paulista à sucessão. Então, rompe com essa política do café com leite. É nesse diapasão, né, nessa linha, que surge a Aliança Liberal, liderada por Vargas, que vai concorrer às eleições. Ele vai perder as eleições, no entanto, com desdobramentos após essa derrota, ele acaba chegando ao poder por via armada, por via das forças militares, ou seja, eles não aceitam a derrota eleitoral, né, e chegam ao poder por um movimento armado. Então, a grosso modo é isso, a crise sobre todos esses elementos que nós dissemos e a chegada de Vargas pela força de um movimento armado contra o Washington Luiz. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Paulo. O que foi o movimento constitucionalista de 1932? Ok. Uma pergunta complementa a outra. Então, vocês vejam. Nós tínhamos a política que eu acabei de dizer, né? Política do café com leite. Na Primeira República, São Paulo era o estado mais poderoso da federação. Aliás, continua sendo um estado muito importante. E com o Estado Novo, São Paulo é o estado que mais perde poder, tá certo? Com o Estado Novo não, perdão, com a ascensão do Vargas ao poder, São Paulo é o que mais perde. E aí eles passam a fazer o movimento anti-Vargas, né, anti-varguista, e acaba se desdobrando um movimento armado muito intenso. Tem um conflito armado de 3 meses, aonde que São Paulo acaba isolado e, portanto, derrotado do ponto de vista militar. Só que é interessante, há uma contradição aí, porque São Paulo é derrotado do ponto de vista militar, mas a principal reivindicação deles, que era uma Constituição para o Brasil, acaba sendo aprovada. O movimento constitucionalista 32, para São Paulo, é um acontecimento de grande importância para eles. Tanto é que tem um feriado, né, que comemora a Revolução Constitucionalista e tudo. Movimento bastante significativo. Tá, ok. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Paulo. É uma dúvida de 9º ano. Quais foram as principais características da era Vargas?
Olha, então, para a gente ser bem objetivo, né, acho que nosso tempo, infelizmente, está terminando. Bom, tem um conceito, Dani, que fala assim, de modernização conservadora, para explicar Vargas. E deixa eu falar um pouquinho, então, disso. Vargas representou uma modernização em vários aspectos da vida brasileira, modernização econômica, direitos trabalhistas, avanço na educação, enfim, estruturação de um Estado. Então, teve vários, de fato, uma modernização bastante significativa. No entanto, houve, por outro lado, alguns elementos muito conservadores. Por exemplo, o campo permaneceu da forma que estava. Os trabalhadores no campo, né, os camponeses, não tiveram seus direitos estendidos, o latifúndio permaneceu, né? E talvez o mais grave ainda, o Vargas também, do ponto de vista político, foi extremamente autoritário e, nesse sentido, muito conservador, sabe? Então, o Vargas, ele tem essa dualidade, que os historiadores, alguns chamam de modernização conservadora, que eu acho que é até um conceito que nos ajuda a entender esse período, sim. Isso. Ok, obrigada, professor Paulo. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Ciências Humanas. Você tem alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E não se esqueça de assistir quantas vezes quiser às nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!